Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, né? Dá para acender essas luzes aí, por favor? Opa, agora melhorou, né? Haja luz, haja luz, né? Coisa boa. O negócio aqui tá bonito, viu? Aqui, o negócio tá bem arrumado, happy birthday, né? Tem alguém aniversariando aí, rapaz? Será? O negócio aí tá bem preparado aqui, né? Bom, meus queridos, boa noite, saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Já falei. E assim, nós estamos às terças-feiras, iniciando o ano de 2024, uma série de estudos sobre seitas e heresias. Um assunto muito pertinente, porque vez por outra a gente precisa estar lembrando sobre isso, porque nós estamos no final dos tempos, né? E no final dos tempos, muitas heresias surgirão, muitas seitas surgirão, muitos falsos mestres, falsos profetas surgirão, anticristo surgirá. Ou seja, a igreja precisa estar instruída e ensinada e atenta a todas essas situações. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra que está lá em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Segunda Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Graças a Deus, graças a Deus. É como eu falei, no final dos tempos, muitos falsos profetas surgirão, falsos mestres surgirão, doutrinas surgirão, heresias. E isso faz com que nós estejamos sempre atentos a todas essas situações. Eu escolhi esse texto de 2 Pedro, porque essa epístola de Pedro, ela foi escrita para fortalecer a nossa fé, a esperança dos crentes, ou seja, de todo o povo que confessou o nome do Senhor Jesus. Ela vem com esse objetivo, de fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Ela traz alertas preciosíssimos sobre todas essas questões que envolvem a vida cristã, a vida da igreja, a vida do crente. E aqui nós encontramos esse assunto sobre os falsos mestres, os falsos profetas, as heresias, as doutrinas. E na terça-feira passada, os irmãos sabem muito bem, a pastora Carmen, ela ministrou aqui sobre os testemunhos de Jeová, né, os testemunhos de Jeová. Ou seja, nós hoje estamos vivendo num mundo que tem muitas seitas cristãs e não cristãs,
tem muitas doutrinas, muitas heresias, e a gente precisa estar atento a toda essa questão, meus queridos irmãos. Eu lembro muito bem que no seminário, eu fiquei confrontado com a heresia que eu fiquei assim, incrível, como é que pode acontecer um negócio desse, né? Porque a heresia cristã, ela vem com o objetivo de que levar para um caminho diferente do caminho de vida, que é o caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo traçou para cada um de nós. A heresia, ela parece como algo que leva à vida, como um caminho de vida, mas na verdade ela é um caminho de morte, ela desvirtua, ela desvia o caminho verdadeiro, que é o nosso objetivo, estar com o Senhor. E eu me lembro muito bem no seminário, faz um tempinho, 2003 para 2004, e a gente lá no seminário, faz tempo, né? E a gente lá no seminário, nós nos deparamos com essa disciplina, a cadeira de seitas e heresias. E eu fiquei impactado com uma heresia que eu fiquei assim, meu Deus, isso aí só pode vir mesmo lá do inferno mesmo, uma heresia dessa. Chama-se arianismo, que ela fala que, olha bem, irmãos, como é a sutileza das coisas. Ela fala que Jesus Cristo, o Filho, ele só se tornou filho quando nasceu. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Quando ele nasceu, ele se tornou filho. Ou não? Mas esquece que ele já era antes com o Pai, ele já era antes de toda a criação. E aí, na sutileza das palavras, leva você a cometer um erro. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E o Filho, Jesus Cristo, ele só é filho porque ele nasceu de uma mulher. Perceberam a sutileza das coisas? E a heresia é justamente isso, ela vem com uma forma de verdade, mas não é verdade. Eu sei que os mais antigos aqui vão se lembrar. Quem se lembra daquele shampoo Denorex, né? Lembra não? Manel não lembra não. Lembra não, né? O Denorex é aquele que parece, né? Dizia assim, a propaganda era assim, né? Parece, não, Manel? Parece, mas não é, né? Se lembra dessa propaganda, hein, Pedro? Se lembra? Né? Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Era um produto para caspa, né? É o novo, né? Denorex, né? Pois é, meus irmãos, né? Então a heresia, ela parece uma doutrina, ela parece algo que vem trazer vida, mas não é. Parece, mas não é. E hoje à noite nós ficamos incumbidos de falar sobre o mormonismo. O mormonismo. Para quem não sabe, o mormonismo é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vocês já viram aquelas igrejas bem bonitas que tem aí, assim, umas igrejas que tem até sei lá, uma espada, um negócio comprido assim, bem na frente. Vocês já viram essas igrejas? Eu acho interessante, sabe o que é, irmãos? Que quando eu passo, eu nunca passei. Olha que toda vez que eu saio daqui, eu vou para casa, que eu moro na Lagoa Redonda, eu tenho que passar em frente de uma igreja, porque eu faço o retorno na Walsh Soares para pegar o viaduto para ir para a Lagoa Redonda. Eu passo em frente à igreja. Eu nunca, depois que eu estou em 10 anos que eu moro na Lagoa Redonda, eu nunca vi aquela igreja aberta. Eu nunca vi. Eu já vi uns rapazes jogando bola na quadra, mas aberta, eu nunca vi. Eu não sei, eu até fiquei assim, rapaz, essa igreja não abre não. Eu até que fiquei curioso para saber. Então o mormonismo é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vou trazer algumas informações para os irmãos, e aí a gente vai vamos tirar conclusões de saber se essa igreja, ela é uma seita ou não.
Eu não vou dizer que é não, sabe? Vou aqui levantar algumas questões e os irmãos vão pensar. Vou botar aqui os irmãos para pensar. Vou trazer aqui algumas definições e os irmãos vão pensar se essa é uma igreja que é uma seita ou não. Tá bom? Então aqui foi falado na terça-feira anterior, a pastora Carmen falou, que para a gente definir o que são seitas, existem 4 aspectos, né? Ele até falou, acho que foi um vídeo que ela colocou, eu assisti o vídeo, muito bom. Fala sobre adição, subtração, divisão e multiplicação, que os irmãos assistiram e perceberam muito bem o que é isso. E uma das características para a gente entender o que se trata de uma seita, o primeiro item é quando essa seita ela coloca algo que não está na Bíblia, ou seja, ela adiciona, ela incorpora aquilo que não está na Bíblia. Qualquer grupo religioso formado, se ela acrescenta alguma coisa que não está na palavra de Deus, você tem que ficar muito atento a isso. Muito atento. E no mormonismo, o fundador foi Joseph Smith, em 1830, ele recebeu uma revelação, dizendo ele que do próprio Deus e Jesus Cristo, e essa revelação é hoje o livro de Mórmon, né? Hoje é o livro de Mórmon. E assim, o livro de Mórmon, ele foi acrescentado, e é como se fosse uma segunda Bíblia deles lá. Pronto. A adição, né? Já acrescentou alguma coisa, né? Nós aqui temos o quê? A Bíblia. Nós temos o que mais? A Bíblia. E o que mais? A Bíblia. Tem mais alguma outra coisa? Tem? É só a Bíblia. Ou tem mais alguma outra coisa que serve de regra de fé para a gente? Não tem. É só a Bíblia. Mas no mormonismo, eles acrescentaram o livro de Mórmon. Esse livro de Mórmon, segundo Joseph Smith, é o livro mais correto da terra. Ou seja, ele substitui quase que a palavra de Deus, né? É o livro mais correto da terra. Eles atribuem ao livro de Mórmon como um testamento de Jesus Cristo. Olha aí a sutileza, ó. Presta atenção, a sutileza. É um testamento de Jesus Cristo. Está vendo aí a sutileza? Eu li esse livro em 2004, foi 2005. Eu estava trabalhando na divisa com o estado do Rio Grande do Norte. Durante 30 dias eu passei lá. E o meu tio, que faleceu, o tio Didi, ele gostava muito de ler, disse: meu filho, lê esse livro aí para você ter conhecimento. Eu li o livro todinho do livro de Mórmon, li todinho, mas eu li mesmo, muito bom. Pensa num negócio bacana, o livro de Mórmon. Muito bom. Eu não aconselho a ninguém ler não, mas é muito bom. Não aconselho, não é bom, estou dizendo que conta uma historinha. Só que é uma historinha legal que não leva à salvação. Historinhas legais, existem inúmeros livros publicados que tem várias historinhas bacanas, que faz a gente chorar, que faz a gente se emocionar, a gente se alegra, ri, e pula de alegria, mas não leva à salvação. Só existe um livro que leva à salvação, e esse nós temos nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Só ele, não há outro. Então, como um livro de história, eu li o livro todinho, é dessa grossura assim, eu li todinho, em 30 dias eu li o bicho, porque era bom, é uma história boa de si, eu aconselho quem quiser ler, só por questão de conhecimento, mas é como se fosse um outro livro qualquer, um romance, como quem já leu, quantos romances nós já lemos aqui, né? Quantos livros de dramas, livros teológicos, livros bons, livros que traz testemunhos de vida de vários pregadores, de homens que trabalharam na obra. São livros muito bons. Mas, meu querido, todos os livros que já foram publicados, todos eles, livros bons de
de autores renomados, todos eles, nenhum leva à salvação. Nenhum. Nenhum. É bom você ler, porque traz conhecimento, mas não leva à salvação. Agora, a diferença é que Joseph Smith, que é o criador do mormonismo, ele diz que é o livro mais correto da Terra. É o livro que traz transformações. E aí, ele, achando pouco de ter descrito o livro de Mórmon, ter traduzido, segundo a revelação que ele recebeu, ele publicou mais outros livros, como Doutrinas e Alianças. Meu irmão, esse livro, Doutrinas e Alianças, é escabroso, viu? Tem cada coisa lá que eu andei lendo. Esse eu não tinha lido ainda não, mas eu andei lendo só uns trechozinhos. É meio negócio. Eu vou ler aqui algumas coisas para vocês, que vocês vão, por favor, não se desviem não. Tem outro livro também que chama Pérola de Grande Valor. Pérola de Grande Valor. Então são alguns livros que eles substituem a palavra de Deus. Segundo o mormonismo, a palavra de Deus, a Bíblia, é um coadjuvante de todas essas publicações que o seu grande criador, Joseph Smith, fez. E que eu acho mais interessante de tudo isso, que eles atribuem como verdade tudo isso. Bom, mas aí o que é que eles acreditam? O que é que eles acreditam? Aí eu estava lendo que está lá nesse Doutrinas e Revelações, isso, Doutrinas e Alianças, quer dizer, está lá nesse livro, eles acreditam o seguinte, que Deus nem sempre foi um ser supremo do universo. Deus nem sempre foi. Aí ele atingiu esse status de ser supremo através de uma vida justa e de um esforço persistente. Meu Deus, né? Ou seja, o nosso Deus, o nosso Criador, ele nem sempre foi um ser supremo. Ele atingiu esse patamar porque ele levou uma vida, a vida justa. Pasmem. Eles acreditam também que Deus Pai tem um corpo de carne e osso, tangível, você pode pegar, tangível, como o do homem. Aí lá em João 4, 23, 24, diz que Deus é Espírito. Bota aí, por favor, João 4, por favor, bota aí, Juarez. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É claro, não tem interpretação não. Deus é espírito. Só aí já seria derrubado todo esse argumento que eles dizem que Deus tem um corpo de carne e osso. Os mormons também acreditam, aí é que mais eu fiquei assim, os mormons também acreditam que existem 3 níveis de reino. 3 níveis. O reino celestial, o reino terrestrial e o reino telestial. Eu pensei que era Teletube, mas não. Era reino celestial. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Senhor, o que é isso? Aí eu fui pesquisar, né? Estou aqui para passar para os irmãos as informações, né? E eu fui pesquisar. O reino celestial é aquele em que as pessoas habitarão na presença do Pai celestial e de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus, aqueles que
confessaram o nome do Senhor Jesus e vivem uma vida justa e reta perante Deus. Esses viverão diante do Pai celestial e de Jesus Cristo. Esse é o reino celestial. O reino terrestrial são as pessoas que vão viver nesse reino, são aquelas pessoas que eles apenas receberão a presença do Filho, porque segundo eles, o Filho estará com eles, mas não a plenitude do Pai. Ou seja, é um meio termo, né? Nesse reino aí, Deus está separado de Jesus Cristo. Fica para lá, tu fica para ali. Aí eu não te conheço, não. Rapaz, eu sou o filho. Não, não te conheço, não. Eu sou o pai. Tu fica aí com a turminha aí. Tá? O reino terrestrial, diz aqui que as pessoas são pessoas honradas, são pessoas boas, são pessoas que pagam as contas, né? São pessoas que fazem o bem, praticam as boas obras, mas foram cegados, ou seja, no momento que estavam nessa caminhada, no caminho se desviaram. Foram cegados pela astúcia dos homens. É um meio termo, ou seja, o cara ficou no meio do caminho, apesar de ser uma boa pessoa. Então ele vai viver no reino terrestrial. Que loucura, né, irmãos? Essas doutrinas. É um negócio que a gente fica assim, onde é que o cara tira essas ideias, né? O reino celestial, ele é reservado para os indivíduos que não receberam o Evangelho de Cristo e nem aceitaram a Jesus. Não reconhece Jesus Cristo. Esse pessoalzinho aí, que não aceita Jesus Cristo, esse pessoal vai viver numa prisão espiritual. Uma prisão espiritual, que eles chamam essa prisão espiritual de inferno. Aí é o inferno. É uma prisão espiritual. Mas nessa prisão espiritual, eles vão passar um certo tempo, e aí eles serão redimidos e terão a liberdade, e voltarão a viver no reino celestial. É um negócio que eu não sei onde é que eles tiram essas ideias, não. Né? Dava para fazer, era filme. Acho que esse Joseph Smith dava para ser, era roteirista de Hollywood, viu? Porque é umas ideias que eu não sei como é isso, não. Aí também tem, nesse reino celestial, tem os filhos da perdição. Esses aí estão coitados. Os filhos da perdição, eles não têm dignidade nenhuma. São aquelas pessoas que só fizeram mal. São aquelas pessoas que não trouxeram benefício nenhum durante a sua vida, cometeram crimes, assassinaram, ou seja, pessoas que não têm o perdão, e essas pessoas são chamados filhos da perdição. Filhos da perdição. Bom, isso aí é o que eles dizem lá. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz, né? A Bíblia, vamos ver o que é que ela diz. Vamos lá em Apocalipse 20, 15, por favor. Depois abre Apocalipse 21, 1. Na nossa palavra de Deus, na nossa Bíblia, só existe dois reinos, irmãos. Só existe o reino dos céus, onde nós moraremos com o Pai, e existe o quê? O inferno. Acabou-se. Em Apocalipse 20, 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vai para o inferno. Tchau. Acabou-se. E lá no inferno ele tem como voltar? Tem mais não. Infelizmente, tchau. Vai viver eternamente no inferno. Em Apocalipse 21, 1, bota aí. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, nós, os salvos, veremos um novo céu e uma nova terra. E viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe céu e inferno. Então, meu querido, tudo aquilo que é acrescentado, tudo aquilo que é colocado a mais, na palavra do Senhor, no nosso livro, na nossa Bíblia, é anátema, é a maldição.
É heresia. Mas existe uma quantidade grande de pessoas que estão caminhando para isso. Os líderes mormons também dizem que a encarnação, olha bem, irmãos, é um negócio assim que a encarnação de Jesus foi o resultado de uma relação física entre Deus, Pai e Maria. A encarnação de Jesus foi o resultado de uma relação física entre Deus, Pai e Maria. Já pensou, irmãos? Relação física. Para eles, Deus é corpo, né? Tem corpo, né? Para eles, Deus tem osso, tem carne. Então, foi uma relação física. Ou seja, que Lucas 2 fala sobre a revelação do anjo que Maria ia ser, que estava no seu ventre, era concebido pela obra do Espírito Santo de Deus, tudo isso aí foi apagado. Não. Isso aí não vale não. Não vale. Os mormons falam sobre isso. E o mais interessante é que tem muita gente sendo enganada. Muita gente. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Brasil, ela só perde para os Estados Unidos e para o México. São 23 milhões de seguidores no mundo todo. No Brasil é 1 milhão e pouco. No México, 3 milhões e nos Estados Unidos, 6 milhões e 600 mil. Onde existe a sede, que é Salt Lake, nos Estados Unidos. E eles vão adquirindo mais e mais adeptos em relação a toda essa questão. Por quê? Porque eles têm uma forma de agir, é aquela forma que faz com que as pessoas sintam-se atraídas dos movimentos, das boas obras, de fazer o bem. Eu trabalhei numa unidade aqui, no quartel aqui, na unidade militar, aqui no Conjunto Esperança. E eu era o responsável por todo o material, por toda a parte de limpeza, por toda a parte de almoxarifado da unidade. E chegou dois, eu me lembro muito bem disso, chegou dois mormons lá, aqueles rapazinhos, chamam Helder, né? Com a camisinha branca, né? Com a sacola. Aí veio falar comigo. Eu diga, o que é que vocês querem? Não, é o seguinte, a gente quer tirar um dia para vir aqui, para capinar esse quartel todo, limpar o quartel. Eu disse, não, mas não, aqui a gente não tem material, a gente não tem enxada, não tem nada disso, não. Aqui, às vezes, o pessoal da prefeitura, que eles entram aqui, limpam e tudo mais. Não, mas a gente quer vir. Mas por que vocês querem? Não, porque a gente tem que fazer uma boa ação. Aí eu... E vocês vão receber algum dinheiro? Não, é de graça. Aí eu, tá. E quando é que vai ser isso? O senhor é que diz aí o dia. Aí eu, tá bom. Pode ser amanhã? Pode. Nós vamos trazer a equipe aqui, nós vamos trazer enxada, vamos trazer pá, carrinho de mão, saco. Vamos deixar o seu quartel um brinco. Aí eu, opa, eu não vou pagar nada não, né? Não, o senhor não vai pagar nada. Aí eu disse, mas... Tá certo, tudo bem. Quando foi no outro dia, eu estava lá, mas chegou assim uns 15 jovens, assim, na idade de seus 18, 19 anos, jovens mesmo, né? E todo mundo lá começou a capinar e tal. Olha, o senhor quer que limpe aqui? Limpe. O senhor quer que limpe lá também, vai lá. E a turma limpando. Aí eu vi muito bem um que disse assim, rapaz, a minha mão já está cheia de calo, ó. Eu olhei assim. Quer dizer, para ele era uma virtude, a mão está cheia de calo, né? Eu sei que limparam o quartel. Aí ele disse até assim, se o senhor tivesse aqui uma lata de tinta branca, a gente pintava o muro e deixava tudo bem branquinho. Eu disse, não tem não, infelizmente não tem. Bom,
eles querem fazer boas obras. Eles atraem as pessoas com o objetivo de mostrar que o ser humano, ele alcança a salvação através das boas obras. E a gente sabe que não é. Em Romanos 1,17 diz que o homem, o justo, viverá pela fé. Não é assim? O justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Romanos 3,28, diz que nós somos justificados pela fé, não pelas boas obras. As boas obras são consequências do nosso amor que nós devemos ter às pessoas. Não que as boas obras seja algo que seja uma condição para que nós alcancemos a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, é pela graça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então eles ficaram muito felizes de ter feito aquilo. Eu achei também muito bom, porque quando foi à tarde eu cheguei para o comandante, olha, ó, o quartel está bem limpinho. Rapaz, como foi que tu conseguiu isso? Não se preocupe, fique na sua. Aí o meu espoto, ó, subiu, eu fiquei com o espoto lá em cima com o homem, né? Fiquei bem na fita, né? Então, assim, o mormonismo, ele é atrativo, por isso que hoje, no mundo, o Brasil é o terceiro país que tem a maior quantidade de mormons, porque ele tem vamos dizer assim, essa faceta de atrair as pessoas para poder ajudar os outros. E aí, uma coisa que eu achei interessante do que eles falaram, eu estava lendo, né? Que ele diz que Jesus é um Deus. Eles acreditam que Jesus é Deus. Mas também eles acreditam que qualquer um pode se tornar um Deus. Já pensou, irmão? Isso é muito sério, né? Nós devemos buscar a santidade, porque devemos ser santos, porque sem ela ninguém verá o Senhor, não diz isso a palavra do Senhor. Sem a santidade ninguém verá a Deus, por isso nós devemos buscar a santidade. Mas se tornar um Deus, 1 Samuel 2,2 diz, só Deus é santo, só Ele é santo. Nós buscamos a santidade, mas enquanto nós estivermos com esse corpo, com essa carne, nós jamais alcançaremos a plenitude da santidade. Não dá. Essa carne não deixa, o corpo não deixa. O espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito. Então, meus queridos, a gente precisa entender isso. Abra aí Atos 4:12, Juarez, por favor. Atos 4:12. Diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente há salvação em Jesus Cristo. Somente. Se você acha que é muito bonito os movimentos, né, de ajudar as pessoas, concordo contigo. Maravilhoso. Incentiva você a participar desses movimentos de ajudar as pessoas. Precisamos fazer isso. Mas não se engane que não é isso que vai te possibilitar e trilhar o teu caminho à salvação. Não é isso. Não. Fazer o bem, todo mundo pode fazer o bem. Mas tem muita gente indo para o inferno que fez muito bem enquanto estava aqui. Então, assim, apesar dos mormons terem todas essas visões, nós podemos entender que são visões erradas, que não está na Bíblia. O que eles disseram aqui, nós fomos confrontando e mostrando que
Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, meus queridos, tenham muito cuidado. Quando você vê um grupo religioso, qualquer coisa, e lá acrescentou alguma coisa que não tenha na palavra de Deus, desconfie. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus em ti, quando o Espírito Santo está em ti, ele te avisa. Ele te fala, opa, isso aí não vem de mim não. Não é assim, irmãos? É. Quando o Espírito está em nós, ele diz, olha, isso aí não vem de mim não. Então os mormons são amigáveis, são generosos, são pessoas gentis. Mas pode ficar certo, meus queridos irmãos, que a gente precisa estar atento a toda essa questão. Porque caminhos que você pensa que é de vida, são caminhos de morte. Uma religião que distorce a natureza de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e os meios para a salvação, essa religião não é de Deus. Criada pela cabeça de um homem. Então o mormonismo é isso. Existem muitas outras coisas que eu pesquisei, mas a gente vai encerrar por aqui. Eu queria pedir à igreja que ficasse de pé para a gente orar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento, que nos dê revelação sobre tudo aquilo que é colocado diante de nós, para que assim a gente possa não ser levado a um caminho de morte. Quando eu me converti no ano de 2000, a primeira coisa que eu pedi a Deus, olha Senhor, quero muito estudar a Tua Palavra, para eu não ser enganado, Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que assim, Paizinho, Tu possa cuidar de cada um, de cada coração que aqui está, Senhor. Tu sabes muito bem que os dias são difíceis, os dias são maus, o mundo quer nos tragar, o mundo quer nos desviar do caminho correto, da verdade, Senhor. Ô Paizinho, eu te peço que Tu nos dê discernimento, Senhor, que Tu nos dê a revelação verdadeira a cada dia, Senhor Deus, e que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar conosco todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Quando aquilo que vem chega até nós, para roubar a intimidade contigo, Senhor, que nós possamos dizer não. Porque a Tua palavra, ela é verdadeira. A Tua palavra restaura. A Tua palavra, ela traz salvação, Senhor. E assim eu te peço pela Tua igreja, que congrega neste lugar, que a cada dia nós possamos obter mais conhecimento, que nós não sejamos enganados, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor Deus, Pai, levados a caminhos tortuosos, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus.